Oi, pessoas do signo de Gêmeos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Luiz. Vou fazer uma leitura para o coletivo do signo. É uma leitura para muitas pessoas, então ela não vai ressoar com todo mundo. Eu peço para que vocês tenham maturidade, tenham discernimento, para absorver só o que fizer sentido com o momento da vida de vocês. Combinado? Bom, Gêmeos, a partir de agora eu peço licença para os seus guias, licença para os seus mentores, para os seus anjos da guarda, para que eles me permitam acessar o campo energético de vocês e que os meus mentores me protejam e me ajudem a passar uma mensagem que possa contribuir com quem se conectar com a leitura. Vamos lá. Gêmeos, a leitura pode estar espelhada, pode ser energia de alguém que influencia a vida de vocês. Podem adaptar para o setor da vida que fizer sentido, trabalho, família, amigos, relacionamentos ou o próprio desenvolvimento pessoal de vocês. E a gente respeita o tempo de cada um. Algumas pessoas podem já ter passado, podem estar passando ou virem a passar. Então, tempo de compreensão, de aceitação, cada um tem o seu. E vamos lá. Quais são as energias próximas para o signo de Gêmeos que nós temos aqui? Começamos com 7 de espadas, Cavaleiro de paus, um 8 de paus e um ás de ouros, um 7 de copas, a força, pajem de espadas e o mago. Interessante. 4 de espadas, dependurado, pajem de ouros e um 5 de espadas. No fundo do deck, 6 de espadas. 5, 6 e 7 de espadas na mesa. Vamos lá, Gêmeos. Tem um movimento sendo feito. Vou considerar que seja feito por vocês, façam adaptações. Tem um movimento sendo feito calado. Quero fazer algo, mas não quero falar para ninguém sobre os meus passos. Não quero ficar demonstrando, não quero ficar falando, não acho que eu possa confiar nas pessoas, não acho que de repente seja muito bom eu ficar expondo o que eu estou fazendo. Então seja estratégico aqui. Tem uma pessoa sendo estratégica aqui. Eu vou ir além em linha, mas eu quero falar já também da coluna. É uma estratégia que permite com que você faça as escolhas de vocês de uma maneira mais centrada. Sabe quando a gente escolhe as coisas da nossa vida e a gente não quer opinião? Eu vou fazer as minhas coisas aqui sem contar para ninguém, porque na hora que eu tiver que escolher alguma coisa, eu não quero intromissão, não quero encheção de saco. É isso. Eu quero, inclusive, conseguir fazer uma escolha muito voltada para alguma coisa que eu queira, no sentido de regeneração e de meditação. Sabe, eu quero escolher estar em paz comigo mesma. Então eu vou sim me afastar, ou vou sim agir mais quietinho, quietinha, para que quando eu escolher, eu escolha alguma coisa do meu jeito. Esse movimento que vocês fazem, mais estratégico, sem ficar demonstrando para os outros, é um movimento muito forte, de muita atitude, de muita ação. É um movimento que gera... É interessante a gente ter um cavaleiro de paus com o 8 de paus, porque os dois são de muito movimento. Só que um é de coragem. O cavaleiro de paus é de muita coragem. E o 8 de paus é de movimento, é de atitude, de ação. Então é como se estrategicamente vocês tivessem muita coragem de tomar uma atitude que mudasse a vida de vocês e materializasse alguma coisa. A oportunidade de começar algo novo ou de materializar algo novo. Sabe? Eu quero ter alguma coisa nova na minha vida, eu quero materializar alguma coisa nova na minha vida. Então eu vou lá e vou ter muita coragem de fazer isso acontecer. Eu escolho aqui, dentre as possibilidades, vocês escolhem uma situação, eu falei da coragem, né? Tem a carta da força aqui embaixo. Muito legal isso. Eu escolho aqui
controlar os meus instintos, controlar a minha impulsividade, controlar os meus medos, inclusive, meus fantasmas. Talvez se alguém aqui viesse opinar, atrapalhasse vocês. Talvez se vocês mesmos tivessem algum tipo de medo, algum tipo de fantasma, de condicionamento, vocês controlam. Então, eu escolho, essa escolha que eu estou fazendo, né, o caminho que eu estou fazendo, é de ter uma força tão grande, ter uma integridade, ter uma... Eu queria falar uma palavra que eu esqueci, mas talvez eu lembre. Sabe, eu estou tão pleno, estou tão seguro, que a escolha que eu faço é de ter muita segurança ao manifestar, ao escolher, ao estudar aqui o que eu vou manifestar. Então, se eu tiver que pesquisar muito, se eu tiver que estudar muito, a carta do Valete, ou do Pajem de Espadas, é uma carta que fala de estudo, de pesquisa, de... Eu não vou ser impulsivo, né? Eu vou, já falei aqui em cima, que eu vou colocar movimento, eu vou realizar isso. Só que eu vou fazer isso olhando os detalhes, estudando, sabe? Entendendo onde eu estou pisando, o que eu vou fazer, porque na hora que eu manifestar, eu quero me sentir seguro e completo. A gente tem a carta da força e a carta do mago. Então eu escolho controlar as minhas vontades aqui para estudar muito bem o que eu vou manifestar. Eu sei aqui que eu tenho toda a capacidade do mundo. Inclusive, escolher se controlar permite que vocês também percebam que vocês têm tudo o que precisam para manifestar isso. O Pajem de Espadas, ele dá essa permissão desse estudo, né? Deixa eu pensar assim, como Pajem de Espadas. Eu tenho isso daqui? Tenho. O mago responde para ele, ou seja, o seu estudo responde para você mesmo. Tenho isso daqui? Tenho. Tenho aquilo ali? Tenho. Tenho isso? Tenho. Tudo que vocês querem, quando vocês param para analisar, vocês têm. E aqui o 4 de espadas, né, que é a parte que eu falei da regeneração, da meditação. Deixa eu descansar, deixa eu entender aqui o que eu quero para a minha vida. Entender que algumas coisas, talvez, né, eu preciso, como eu falei de estudo, né, preciso olhar muito bem. Talvez eu não tenha tudo que eu quero, ou da forma que eu quero, no tempo que eu quero, mas eu preciso entender também que me colocar numa situação de análise, talvez não seja confortável, né, me permita que eu manifeste algo que eu tinha medo, que eu achava que eu não ia nunca conseguir. Entende? Então eu regenero, gosto muito dessa expressão, eu regenero um movimento, uma vontade que estava suspensa, uma vontade que estava guardada, estava emperrada aqui, que era um sacrifício para eu conseguir fazer. Eu regenero essa vontade para que eu consiga, sim, abraçar a oportunidade de algo que eu achei que eu não fosse competente, que eu não fosse ter oportunidade, que eu não fosse ter meios de fazer para conseguir. Entende? Quando eu paro para pensar, me colocar nessa posição aqui de desconforto ou de descrença, na verdade era só uma maneira de eu estudar, de eu me enxergar, de eu entender que as coisas podem acontecer de uma maneira diferente do que eu achava que fossem. Ou seja, eu achei que fosse dar errado, eu achei que fosse dar errado. Quando eu paro para pensar, na verdade pera, não precisa estar errado, não vai dar errado. Entende? Por que eu fiquei pensando que ia? Por que eu fiquei calada, travada, ou calado, travado, me colocando numa situação onde eu me afastava do que eu queria, porque eu achava que essa oportunidade não seria possível? Só que você está refletindo sobre isso. E você está refletindo para justamente... Gosto muito dessas... Olha que bonito isso. Vou até aqui. Essa carta aqui, ela está falando de vocês saindo de um período negativo, ou seja, não, por que eu fiquei pensando tanto tempo isso? Por que eu fiquei pensando desse jeito isso? Não, vou para um lugar mental melhor. Se eu estou negativo, estou com medo, estou inseguro, eu vou transicionar minha maneira de pensar para que eu pense de uma maneira diferente, onde eu consiga... Não tem lógica ficar pensando desse jeito, não tem lógica ficar, sabe, muito preso a paradigmas. Tudo que não tem lógica aqui, que não tem sustentação, vai cair. Então eu vou para um lugar melhor, onde eu consiga derrubar tudo que não faz sentido. Por que é que eu fiquei
parado nisso. Inclusive, não faz sentido esse meu pensamento inocente, sabe? Não faz sentido essas minhas limitações ou questões de muito quando eu era criança ou de quando eu era jovem, ou não faz sentido eu ficar com medo de não vou conseguir, ou eu sou muito fantasioso. Não, se fizer sentido para você, vai atrás, entende? E esse desejo aqui, ó, esse sonho de criança, essa vontade de criança sendo alcançada, você conseguindo colher isso, era uma vontade, poxa, pajem de paus com 9 de ouros. Poxa, se você pode sonhar, você pode realizar. É isso que as duas falam aqui. Eu sonhei tanto tempo com isso, está na hora de eu colher isso, está na hora de eu ter acesso a essa vontade. E a gente tem aqui o Hierofante, né? Engraçado que é o Hierofante com o Rei de Copas. Eu consigo me sentir seguro, eu consigo confiar que eu tenho estrutura suficiente e maturidade emocional e equilíbrio emocional suficiente para correr atrás das coisas que eu quero, para colocar em prática, para ir, a linha de chegada é lá, então é para lá que eu vou. Se a verdade que eu acredito, se a vontade que eu quero tá lá, é para lá que eu vou. Então eu vou cortar distrações, eu vou cortar gastos, eu vou cortar gente se intrometendo, eu vou cortar opiniões, é para lá que eu quero ir, é para lá que eu vou. Entende? Eu vou para lá, inclusive, entendendo que as minhas vontades que estavam guardadas, as minhas coisas que eu, sabe, sonhos, enfim, coisas que eu guardava dentro de mim, tá na hora de eu escolher realizar elas. Tá na hora de eu escolher agora ter disciplina para que elas se concretizem. Tá na hora de eu escolher acreditar que eu sou capaz, mesmo que devagarzinho, de fazer as coisas acontecerem. O Pajem de Ouros com a carta dos amantes, né? Eu escolho seguir por um caminho mais seguro, eu escolho seguir por um caminho disciplinado, onde eu consiga, aos pouquinhos aqui, ter consistência para chegar onde eu quero. Eu posso não ter as coisas para amanhã, eu posso não terminar de realizar o meu sonho amanhã, mas eu escolhi caminhar para que esse sonho se realize, para que essa vontade se concretize e que eu vá até o final. Eu não estou fazendo as coisas só de ilusão ou só de impulsividade. Eu estou fazendo as coisas baseadas no meu sonho, mas até elas conseguirem. Então, se eu tiver que, aos pouquinhos... Olha a carta que virou. Ainda não cortei, mas vindo à vida. Tá vendo? Um sonho, uma vontade se transformando em realidade. Isso está vindo à vida. Poxa, se eu quero isso, coragem e atitude para manifestar, eu tenho. E sem falar para ninguém. Não quero falar para ninguém. Não quero que as pessoas se intrometam. Vou fazer quietinho na minha aqui quando as pessoas verem, ó. Ó, apareceu. Ó, aconteceu. Nossa, mas como você conseguiu isso? Não te interessa. Não interessa, tá aí, não tá? Mas como você vai... Não interessa. Mas você tá namorando, não te interessa. Mas você não te interessa. É assim. Não nessa grosseria toda, né? Claro. Mas é bem isso. Eu tenho um sonho, eu vou atrás do meu sonho, vou trabalhar as minhas vontades, regenerar, né, as minhas questões, sair desse travamento, fazer acontecer, ter disciplina, foco, objetivo, cortar distrações e interferências, e quando realizar, não te interessa. Encorajamento. Essa carta é linda demais. Encorajamento, opa. O mago dos mapas é um mago que muda as rotas do mapa. O frio profundo, devagar e constante. No fundo do deck, exatamente, a cova dos dragões. Onde estamos chegando aqui? Eu estou num lugar, ou estou numa circunstância, ou me sinto numa circunstância onde está desfavorável, onde parece que as pessoas não vão me ajudar, onde se eu contar para alguém, onde se eu falar para alguém, onde se eu pedir ajuda, as pessoas vão mais me atrapalhar do que me ajudar.
onde se entende? Então, o que eu vou fazer aqui? Me auto-encorajar. Eu vou olhar e ver o que me motiva. Ah, me motiva assistir um vídeo X, me motiva fazer tal atitude, me motiva, sabe? Qual rotina, qual circunstâncias motiva você a mudar de vida, a mudar essa situação? Pois bem, se o que te motiva a te ajudar a mudar essa situação, isso vai mudar. Porque o que estava adormecido vai voltar à vida de uma maneira devagar. Ou seja, adormecido não é morto, tá, gente? É como se quanto mais você conseguisse se auto-encorajar, mais você mudasse alguma coisa que parecia inacessível. E aí quanto mais você muda, sabe, aquelas portas que você abre girando, assim, você vai fazendo força até conseguir que ela gire e você abra a porta, é isso. Então, vou aqui colocar a mão, o que me encoraja para abrir essa porta? Ah, assisti um vídeo X, fiz a primeira força. O outro vídeo, fiz a segunda força. Ah, sair com os amigos, andar de bicicleta, passear, tomar sorvete. Vou me encorajando. Quando eu vou ver, eu abro essa porta, eu giro, o que estava inacessível, eu consigo fazer isso mesmo que devagarzinho. Não tem problema se na hora de girar essa porta, na hora de fazer a força, você dê poucas, você sabe, o investimento da força, ele vai ser devagarzinho, não tem problema. Só que quanto mais você conseguir se encorajar para abrir essa porta, para fazer essa força, mais você muda o rumo. Então não tem problema se você, de repente, eu vou pagar alguma coisa aos pouquinhos, eu vou guardar dinheiro aos pouquinhos, eu vou fazer autoelogios aos pouquinhos, sabe? Tem uma coisa que você não vai ter tudo de uma vez. Não tem problema não ter tudo de uma vez. Aos pouquinhos, ou a perder de vista, a longo prazo, você consegue virar e falar assim, eu conquistei, eu consegui, eu abri essa porta. E eu estou orgulhosa de mim porque eu abri essa porta. Parece que as pessoas ao redor, elas não estavam muito preocupadas, entende? Só que, engraçado que depois disso você percebe, aqui na piscina sagrada, você olha e você fala, o que está ao meu entorno é o reflexo dos meus sentimentos. Então quando eu olho para a piscina, onde é que eu quero mergulhar? Eu vou mergulhar em mim mesma ou eu vou deixar outras pessoas refletirem nessa piscina? Então quando você olha para a piscina e você vê o reflexo, qual reflexo você está vendo? Você quer ver o reflexo do seu esforço, da sua coragem de mudar seu mapa, de abrir, sabe, isso que parecia inacessível, ou vai deixar que a influência externa, ou talvez influência mental, como a gente viu que tem uma carta ali da questão mental, ou a influência mental, Isso daqui, ó, desses 5 de espadas com a caverna dos dragões. É como se de repente você estivesse num lugar onde todos os pensamentos não fossem encorajadores ou não ajudassem você. Só que você que tem o mapa aqui para mudar. Você que tem a possibilidade de mudar o seu mapa. Tá vendo que eu mudo a ordem das coisas aqui. Vocês mudam, Então é só vocês quererem. Se vocês quiserem, o que estava inacessível começa a andar. O que estava parado, congelado e travado, começa a andar. Devagarzinho, mas vai começar a andar. Devagarzinho, mas vai começar a andar. Em rumo ao que vocês querem. Gêmeos, obrigado por terem ficado até aqui. Espero terem ajudado e que Deus acompanhe esse trilhar aqui. Até a próxima.